Beleza, beleza. Cara, é o seguinte, é evidente que as sociedades humanas são contraditórias. São contraditórias. E é importante compreender parte dessas contradições a fim de que percebamos a vida humana e a fim de que entendamos quem somos. É fundamental que compreendamos as tensões, as contradições humanas. Isso é muito claro. E uma contradição humana importantíssima é a ideia de que nós sempre procuramos o conforto. E de alguma forma, o conforto que nós procuramos sempre nos sabota. Claro, por exemplo, hoje você dirige seu carro com direção hidráulica, direção elétrica. O vidro do carro é elétrico e dessa forma, no dia a dia, nós deixamos de gastar a energia que em outros tempos gastávamos naturalmente. Aí à noite você tem que andar na esteira sem sair do lugar. Isso faz parte das contradições das sociedades urbano, industriais e capitalistas. Agora preste atenção. Para falar do tema da live de hoje, aqui do nosso encontro das 22 horas e 22 minutos, e se você não sabe, eu coloquei lá no feed os horários direitinho das lives dessa semana de segunda a domingo. Tá lá, tá lá. Hoje o tema é a ilusão do controle e sobre como essa ilusão do controle nos tem adoecido. Como a ilusão do controle tem adoecido a sociedade. O que é a ilusão do controle? É simples. Expectativa de vida na Idade Média, por exemplo, era de, em algumas regiões, menos de 30 anos. Já pensou como deve ter sido viver naquela época, Idade Média, uma dor de dente? Meu Deus, os procedimentos da época para extrair dentes. Que isso? Cirurgias feitas sem anestesia. Ou seja, na Idade Média, o sujeito estava bastante acostumado com a dor. O tempo passa, os séculos vem a primeira Revolução Industrial, vem a segunda Revolução Industrial, aí nós inventamos o vaso sanitário, a energia elétrica, inventamos a anestesia. A virada, por exemplo, do século XIX para o século XX foi importantíssima. Criou-se a anestesia. E isso, naquela época, puxa, foi interessante, porque o homem começa a achar que ele pode tudo. Ele controla até a dor. Claro, eu sei que egípcios já estudavam processos anestésicos, na Mesopotâmia também, mas essa anestesia que nós conhecemos é coisa do século XX. O século XX traria ainda o antibiótico. Puxa, uma descoberta fabulosa. Inventamos avião, inventamos telefone, hoje smartphone, e a vida tem ficado absurdamente confortável. A vida tem ficado profundamente confortável. Se você for parar para pensar, por exemplo, hoje, aqui em Goiânia, estou passando um calor danado. Há 20 anos, há 30 anos, ar-condicionado era uma raridade. Condicionador de ar era uma raridade. E as pessoas faziam o quê? Ué, nem ligavam. É engraçado como que o sofrimento dói mais quando você presta atenção nele. Aliás, existe uma diferença enorme entre dor e sofrimento. Guarde isso. Existe uma diferença absurda entre dor e sofrimento. Outro dia eu vi no YouTube um sujeito forte, todo tatuado, policial, acostumado a participar de situações tensas, um sujeito que era considerado corajoso pelos seus colegas, e o sujeito chorando de medo de uma injeção. Chorando de medo de uma injeção. Poxa, naquele momento você percebe claramente a diferença entre dor e sofrimento. A dor é física. A dor é tão somente a picada. A dor é apenas aquela agulhadinha. O sofrimento é profundamente psicológico. Isso significa que antigamente, quando as casas não tinham ar-condicionado como hoje, quando as escolas não tinham ar-condicionado como hoje, as pessoas sentiam calor. E daí? Ninguém morria por isso. Aqui em Goiânia não. E daí? Qual é o problema disso? Ou seja, a dor
não era tão facilmente transformada em sofrimento como hoje. Hoje, a vida ficou tão confortável, tão fácil, que nós transformamos toda dor num sofrimento profundo. E isso é um problema. Preste atenção. Isso é um problema. A partir do momento em que temos a impressão de que vencemos as doenças, a partir do momento em que viajar ficou mais rápido, a partir do momento em que se torna absolutamente fácil, por exemplo, comunicar-se com um parente seu que está do outro lado do mundo, a partir do momento em que isso fica absolutamente tranquilo, nós temos a sensação de que temos um controle enorme de tudo. Fala, Clarinha. Aquela sensação de que temos o controle da própria vida. Da própria vida. As pessoas já falam em escolher a cor dos olhos do filho, escolher o gênero, escolher isso, escolher aquilo. E quando a vida fica muito fácil, absurdamente fácil, nós sofremos profundamente. Porque isso nos dá a ilusão de que temos o controle sobre tudo. Alguns chamariam isso de síndrome de Lúcifer. Inclusive quem não é cristão, às vezes usa esse termo. Porque de acordo com a narrativa judaico-cristã, Lúcifer teria sido feito um anjo de luz. E esse anjo de luz virou o diabo a partir do momento em que sua vaidade quis que ele fosse Deus, que ele fosse como Deus. De certa forma, estamos vivendo em tempos de pós-modernidade a síndrome de Lúcifer, a síndrome de acharmos que temos o controle de tudo. E é importante que você entenda: a vida se torna saborosa, a vida se torna profundamente saudável, psicologicamente saudável, a vida se torna profundamente fértil a partir do momento em que você percebe que você faz todo o possível, mas você pode morrer amanhã. As coisas podem sair do seu controle. Você não tem o controle exatamente de tudo que acontece a você. As coisas podem fugir ao seu controle. Uma forma de ter uma mente saudável em tempos de pós-modernidade é entender que você faz o que você pode. Você faz o que você pode, mas muita coisa foge ao seu controle. É uma forma de ser saudável em tempos de pós-modernidade. É uma forma de ser saudável hoje. Saber que você não tem o controle de tudo. Saber que você não tem o controle de tudo. E é nesse sentido que muita gente mente para você quando fala que você é capaz de tudo. Quando fala que você vai conseguir, que é só meditar, que é só pensar positivo que vai dar certo. Não, não é só pensar positivo. Você tem que pensar positivo, tem que agir, tem que querer muito. E ainda assim pode dar errado. Mas se der errado, você será capaz de se inventar todos os dias. O que adoece as pessoas é esse discurso fajuto, esse discurso falso de que é só querer demais e trabalhar demais que vai dar certo. Não, não é só isso. Nós fazemos a nossa parte. A vida tem os seus aleatórios. Para quem acredita, a vida tem um mundo espiritual. Depende muito de você, mas não é só de você. Uma coisa que eu aprendi com a minha mãe, que eu faço, é o seguinte: eu trabalho como se tudo dependesse só de mim, mas eu creio como se tudo dependesse só de Deus. É assim que eu tento viver os dias, um dia após o outro. Beleza? É o meu conselho para hoje, tá? E eu vou deixar aqui aberto um pouquinho para o seu comentário. Tô até virando aqui de volta, ó, para o seu comentário. Tem uma pergunta aqui.